Claro que a gente aparentemente já começou, mas o feeling que a gente tem depois do carnaval, né, é de que agora a gente tem essa continuidade até o fim do ano. Exato. A gente começa o ano dizendo, pô, o ano começou a trabalhar assim, assim, assado. Não, mas já vem o carnaval, a gente vai poder descansar um pouco. Então começa em abril, né? Porque não teve carnaval? Não teve. É. Mas, gente, eu queria comentar uma coisinha com vocês, que é uma colega me perguntou, uma colega de vocês, me perguntou, professor, os textos são densos e às vezes tem mais de um. É para ler tudo? É para ler tudo. Só que, assim, na vida de vocês, ler tudo pode significar muitas coisas. Né? Você pode ler palavra a palavra, você pode ler linha a linha, ou você pode ler no que eu chamei de diagonal. Né? Ou como assim ler na diagonal? Tópicos, frasais e uma leitura passando o olho realmente assim da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se vocês não fazem isso ainda, né, com outros textos ou quando estão apressados, é um tipo de leitura que eu recomendo que vocês cultivem, dado que a vida de vocês vai ser muito, muito e sempre muito cheia de livros, né? Não dá para ler tudo, certo? Então, a leitura que vocês fazem, ela tem que ser uma leitura prática, ela tem que ser uma leitura que dê os resultados que vocês esperam, certo? Quando vocês estiverem lendo um texto porque vocês gostam dele, aí vocês desaceleram, mastigam lá as palavras, dizem, pô, esse autor aqui, ele colocou essa expressão aqui, o que isso quer dizer? Tal, massa. Mas a maior parte das nossas leituras, elas devem ser feitas nesse sentido de procurar aquilo que é interessante para vocês. Né? Uma coisa que eu salientei foi que vocês deveriam fazer os trabalhos, né, as atividades de leitura e os trabalhos parcial e final com a bibliografia do curso. Pode ser tanto essa bibliografia particular que a gente vai usar, essas aqui são para atividade de leitura, né, como a bibliografia geral que eu ofereci, tem livros na internet, se vocês me pedem um texto, se vocês não acharem, eu envio para vocês, né, enfim. Estava dizendo? Leituras. Ah, sim, o caráter compulsório das nossas leituras. É claro que o ideal é que vocês tenham feito as leituras, né, e possam trazer questões para a aula. Do contrário, não tem muito propósito, né, a gente estar aqui. A gente podia fazer tudo assíncrono. Eu gravava todas as aulas do semestre num dia ou dois e ia curtir uma praia até o fim do período, né? Os encontros assíncronos, eles são importantes para a gente tirar dúvidas, para a gente levantar questões. Portanto, o ideal é que vocês tenham feito, sim, essas leituras para que a gente possa ter essa dinâmica. Né? Eventualmente, vocês conseguem fazer perguntas sem ter feito as leituras, simplesmente porque muita coisa é do senso comum, os conceitos, eles fazem parte da área. Essa não é uma disciplina introdutória de teoria, portanto, são coisas que vocês já viram em alguma medida. Né? Mas é claro, eu recomendo que, ao fazer perguntas, vocês procurem incidir sobre aspectos que não tenham sido contemplados pelos textos lidos, né? Portanto, não adianta chegar aqui e dizer sobre o que é o texto, etc, etc, né? Boa noite para quem chegou. Espero que vocês tenham descansado e estudado pra caramba, né? E eu queria começar. Eu coloquei dois textos. Vocês conseguiram ler os dois? Sim, 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 sim. Geral, sim. Ótimo. Mas alguém conseguiu ler os dois? Vocês leram, pelo menos o do Cândido?
que eu acho que é o mais longo e mais interessante, considerando os cursos de língua portuguesa. Sim, Tatiana, as atividades podem ser sim. As atividades de leitura, Tatiana pergunta, podem ser fichamentos dos textos disponibilizados. Elas devem ser atividades feitas com esses textos disponibilizados, né? E pode ser um fichamento, pode ser um comentário, pode ser um resumo, né? É aquilo que for mais interessante para o seu próprio estudo, para o seu estilo de estudo, tá? Uma coisa que eu estava notando, como é que eu coloco isso? Eu não sei se é porque os professores, no geral, fazem menos. Eu não sei. Eu sei que a gente consegue notar essas ambiências, né, institucionais distintas. E não querendo fazer comparações desse tipo, mas há professores, né, que colocam romances inteiros, 400 páginas, para ler de semana a semana. Né? E os alunos tendem a encarar, tendem a sobreviver ao curso. Certo? É claro que todo mundo vai ler tudo? Não, as pessoas não vão ler tudo. Todo mundo vai ler, eu duvido que as pessoas leiam. Né? E, no entanto, alguns vão sim tentar fazer essa leitura, outros vão ter tempo para fazer de fato as leituras e a coisa vai criando essa dinâmica. Né? Eu acho que é muito importante que a gente se force e se desacostume, sabe? É importante treinar outros modos de ler, é importante ler coisas variadas, enfim. Tá? De qualquer modo, isso porque a Tatiana perguntou se o fichamento, né, tararara, se pode ser um fichamento. É aquilo que for realmente mais interessante para vocês. Não tem outro propósito no estudo da literatura senão algo que seja interessante para vocês, porque de resto o mundo é tão pesado, grave e nerdoso, né, que a única solução que a gente encontra é a literatura. Mesmo quando ela é horrível, quando é podre, asquerosa, suja, feia, quando a vida é dura e a representação literária da vida é dura, ainda assim ela é melhor que o mundo real. E transformar o estudo da literatura num sofrimento para vocês, sabe, não é o lance. Vocês têm que encontrar algo que seja interessante para vocês, tá? Para mim, é sempre muito interessante brigar com os autores. Né? Eu tenho essa personalidade birrenta desde muito cedo, ou tenho sido treinado assim, e, e eu tenho procurado ler os textos de teoria da literatura sempre colocando em causa, ou procurando mesmo, sistematicamente colocar em causa o autor. Tá? Então, o primeiro ponto, talvez, deixa eu abrir aqui, o texto do nosso Cândido, tá? Eu perguntei se vocês leram porque esse pedacinho da aula convinha que fosse mais aberta, né? Opa, peraí que eu cliquei aqui num negócio. Oh, oh, pronto. O que é que vocês acharam do texto do Cândido? Vocês estão cansados ainda? Tem ressaca de carnaval? O Otávio achou elucidativo. Otávio, você tem como usar o microfone para falar com a gente? Se você quiser. Certo. Elucidativo em que sentido, Otávio? É interessante que todo estudo da literatura, enquanto o Otávio elabora o comentário dele, se quiser, né? É interessante que todo estudo da literatura brasileira vai passar por Antônio Cândido, em algum momento, né? José de Alencar está para
a literatura brasileira da mesma forma como Antônio Cândido está para os estudos literários, né, no Brasil. E quando a gente tem a obra de Antônio Cândido, quando a gente se depara com ela, a gente se vê diante de uma construção assim. Como é que eu coloco? Ela é simples, certo? Ela não é de uma perspectiva teórica a coisa mais complexa no mundo, do mundo, e, no entanto, tem esse impacto institucional, né, que teve para os estudos literários. E daí a importância de a gente pensar a obra dele hoje, talvez não tanto, não é pelo menos o nosso interesse aqui, pensá-lo como crítico, né? Tanto quanto olhar para esse modelo explicativo, né? Modelo teórico de sucesso e o que é que mudou hoje, né? As pessoas se perguntam hoje, vale a pena escrever uma história da literatura? Quer dizer, vale a pena um crítico, um estudioso sentar e fazer Antônio Cândido 2.0? O Otávio disse que achou interessante a defesa que ele fazia da crítica literária fundamentada na estética, história e psicologia, no momento em que ganhava força o estruturalismo. Isso é um aspecto muito importante da obra de Cândido, né? Ele está, ao mesmo tempo, associado à implementação dos diversos cursos de letras, pelo menos em São Paulo, acho que ele abriu uns 3, tá? Eu não sei quantos ele abriu para o resto do Brasil, né? Mas Unesp, Unicamp e USP, tá? Ele foi importante de uma perspectiva institucional nos 3, né? E nesse momento ele foi capaz de oferecer um certo estilo de pensamento, já que ele não oferece exatamente um método, né? Formar uma certa escola de crítica que não se rende, né, à inovação teórica simplesmente e que tenta dar conta da complexidade da literatura, né? No fundo é isso. O Antônio Cândido é um crítico que evita certas reduções. Num determinado ponto do texto ele até diz: as reduções são necessárias, tal, papapá, papapá, né? O tempo todo ele também está tentando explicitar, né, os limites da própria abordagem. Ou seja, pelo menos textualmente, ele constrói o ethos, né, de uma pessoa decente, que vai dizer, tudo é falível, é assim, é claro, parece razoável, né? Institucionalmente, no entanto, o que se conta sobre ele é diferente, né? Ele estava mais para capitão do que para uma pessoa tão humilde assim. Eu faço uma série de perguntas quando eu leio, né? Vocês estranharam alguma coisa no texto do Cândido? Alguma coisa assim pareceu particularmente notável por soar estranho, cafona, ou qualquer coisa assim? O texto do Cândido foi escrito no final dos anos 50, início dos anos 60, acho. Ele diz no texto. Ele diz no texto, mulher. Tá. Então, o Otávio leu. Quem mais leu? Entendi. Não, gente, tá assim, tá tudo bem. A gente prioriza certas coisas, outras não, né?
Mas aí fica difícil conduzir a aula dessa forma, sabe? Eu posso simplesmente falar sobre o texto, né? Não, não é o ideal, mas eu posso simplesmente falar sobre o texto, né? Uma das coisas que me chama muita atenção em Antônio Cândido é um certo viralatismo, sabe? Um terceiro mundismo assim que é impressionante. Para mim é impressionante. Como é que você consegue, no fundo, ser a figura que funda os modernos estudos de literatura brasileira, né? E ao mesmo tempo tem uma impressão da literatura brasileira que é bem questionável, né? Por exemplo, Antônio Cândido diz aqui: há literaturas de que um homem não precisa sair para receber cultura e enriquecer a sensibilidade, né? Outras só podem ocupar uma parte da sua vida de leitor, sob pena de lhe restringirem irremediavelmente o horizonte. Vocês acham que a literatura brasileira é qual? Né? Portanto, a literatura brasileira irremediavelmente restringiria o horizonte. Eu não sei se ele está comparando ao efeito das outras literaturas ou se ele está aqui explicitamente dizendo que o leitor de literatura brasileira se torna mais burro do que se não lesse. É estranho isso, né? É uma formulação estranha. Então, ele coloca esse exemplo muito caricato. Podemos imaginar um francês, um italiano, um inglês, um alemão, mesmo o russo e o espanhol, que só conheçam os autores da sua terra e, não obstante, encontrem neles o suficiente para elaborar a visão das coisas, experimentando as mais altas emoções literárias. Olha, para mim é muito interessante também, né, além dessa perspectiva de vira-lata, né, esse tipo de colocação. O que diabos é elaborar a visão das coisas? Né? Como a figura da iluminação é Satori, né? É, é, é o termo budista para iluminação, é isso aí, Satori, né? A visão das coisas, sabe? Subitamente você está lendo o seu gibi, né? O seu gibi erudito, que no fundo literatura não vai muito além disso, e tem uma visão das coisas, né? E nesse momento você experimenta uma emoção alta da literatura, uma emoção literária alta. O que diabos é isso? Eu preciso me comover como se isso fosse critério para ter uma visão das coisas, né? Portanto, a primeira questão aqui é: existe um conceito de leitura, existe uma crença em certa literatura, ou melhor dizendo, uma certa crença de que a literatura funciona em relação ao sujeito e à construção do sujeito humano de uma determinada perspectiva que hoje, eu não sei como é que eu digo isso, não é que ela soe superada, né? É que ela soa esquisita, estranha. A literatura é para isso, é para elaborar a visão das coisas, tá? E o que é essa visão das coisas, pelo amor de Deus? Né? É como se o discurso ele precisasse ter pontos cegos para poder se articular, né? No fundo é isso. A gente precisa dessas expressões inquestionáveis, né, para poder construir um discurso sobre a literatura. Né? Se eu digo, bom, os russos, espanhóis, inglês, alemão, italiano, francês, tem literatura, a gente tem literatura. Qual é a diferença? A diferença é que a deles oferece uma visão das coisas e a nossa restringe o horizonte. Vocês percebem esse tipo de articulação aqui em jogo? Né? Então ele está justificando o estudo da literatura brasileira, dizendo, mas a literatura brasileira não vale nada, gente. É o que ele está dizendo. Né? Ele diz, se isto já é impensável no caso de um português, o que se dirá de um brasileiro? Eu fico assim, puta merda, bicho. Como assim o que se dirá de um brasileiro? Quer dizer, Portugal já é uma porcaria, né? Antônio Cândido está dizendo. O pessoal diz, é o norte de África, né? Você cruza ali Portugal, né? Você passa a fronteira, tem a Europa, né? Portugal, Europa. E por aí vai.
Então, Portugal ele já não é, né, encarado como o primeiro mundo literário. O que se dirá de um brasileiro? O que se dirá do Brasil? Bom, né, é uma perspectiva, na tenta, é uma tentativa muito contraditória de justificar o estudo da literatura brasileira, tá? E eu queria que vocês notassem que esse tipo de contradição é uma figura de pensamento, certo? Muitíssimo explorada por Antônio Cândido e pela escola de Antônio Cândido, tá? Tudo se torna questões de contradição na formação, questões de contradição, né, na implementação da literatura brasileira, tá? Primeira contradição básica que se coloca aqui, né? A literatura brasileira não vale nada, no entanto, é a nossa literatura, tá? Ele diz em algum momento, ele diz logo depois, né? Tá aqui embaixo. Vejam só, tá? Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Tá? Esse é o segundo ponto, que é interessante, né? Uma ideia de literatura como expressão da nação. Tá? A gente tem uma certa ideia da experiência de leitura, né? Visão das coisas, tal, e tem também uma ideia da obra literária como sendo a expressão, sendo a representação de algo. Ele vai falar de uma dinâmica aqui, de seguida, tá? No finalzinho desse parágrafo. Vejam só o apelo da crítica, né? Se não for amada a literatura brasileira, não revelará a sua mensagem. Eu não sei que linguagem esotérica é essa, cara. Revelar a mensagem da literatura brasileira. Que diabos é isso? Eu não sei. Eu até hoje olho para isso e digo, pô, velho, como, tipo, não, cara, não, né? Mas a gente continua. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Mas certas coisas, Antônio Cândido, não merecem amor. Elas podem sim ser esquecidas. Vocês lembram? Aliás, eu não sei se eu vi aqui. Não, acho que vi aqui. A gente viu o texto Patologias aqui, não foi? Viu? Foi o texto passado. Em Patologias, Gumbrecht se refere a um excesso de literatura, né? E, no fundo, o que o Antônio Cândido está fazendo aqui é produzir uma espécie de obrigação moral a esse excesso de literatura nacional, tá? Excesso de literatura nacional. Ninguém, olha esse apelo, olha essa paixão pela literatura, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam extrizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, dos quais se formaram os nossos, certo? Portanto, existe aqui uma heroicização do papel do crítico, um certo... a projeção, a produção de um dever moral que o brasileiro tem de estudar a própria literatura. No fundo, honestamente, isso é uma das formas que a gente encontra para justificar a introdução dos estudos literários, né, na escola como uma disciplina à parte da gramática, certo? A ideia de que o estudo da literatura contribui para a autorreflexão da nação. Se a gente observar bem, tá, o conceito de literatura que a gente faz hoje, né, no contexto dos meios de massa, está muito, muito além da ideia de nação, certo? A gente pensa na literatura muito mais como uma possibilidade formativa individual, né, no contexto da erosão da nação, mas também como
o tipo de representação que propicia uma perspectiva crítica da realidade. Tá? Portanto, esse processo de transmissão, derivação de uma história, tal, né? Como ele coloca aqui, sentimentos, observações, né? Dos quais se formaram os nossos. Tá? Esse vínculo, ele, em grande medida, se perdeu, ou na real, ele nem se perdeu, ele é fictício. Né? Para que a gente hoje possa dizer, não, a cultura brasileira ela é fundada na literatura brasileira. Você tem que ser muito louco, muito alienado da história cultural, né? É claro que quando a gente pensa, pô, Machado de Assis, ali, tal, ele escreveu, teve reverberação. Vários outros autores lidaram com Machado de Assis, né? Mas daqui que a gente saia de Machado de Assis no passado até a contemporaneidade, né? Até como é? Meu Deus do céu, eu estava pensando aqui, eu lembrei de um funk que eu vi no outro dia. No outro dia não, tem anos já isso aí. No outro dia eu abri a minha playlist aqui e eu lembrei de um funk que o cara imita uma moto. Vocês lembram disso? Bororô, bororô? Alguma coisa assim? Não lembro? Pô, eu tenho que pegar agora. Bololô, bololô. MC Bin Laden, bololô, haha. Não estão ligados? Cara, olha, de Machado de Assis a MC Bin Laden, né, a gente tem um gap para a tentativa de explicar o que seja o Brasil, a não ser que a gente queira excluir as massas, né, da composição nacional. A Juliana comentou que leu direito à literatura, né, achou o Cândido evolucionista. De fato, né, existe uma perspectiva teleológica na ideia de uma formação da literatura, né, a par da formação da nação e por aí vai. Então, quando você diz evolucionista, existe, da perspectiva da história, a crença de que há etapas mais ou menos discerníveis, né? Bem como parece que a própria história tem um sentido, né? Antônio Cândido constantemente fala nesse texto do espírito, né? Eu vou encontrar uma passagem para vocês. Ele fala constantemente do espírito, o espírito da o encontro do espírito. Eu digo, pô, eu fico assombrado com esse negócio, o cara tá vindo espírito por toda parte, meu Deus, né? Então, tem sim essa perspectiva evolucionista. E aí, quando você diz, a Juliana diz, tá, gente? Além disso, lembro que ele defendia a literatura como um tipo de direito pelo qual as pessoas deveriam aceder, né? Ou para o qual aceder no sentido de ter acesso a. Essa concepção da literatura como um direito vincula, né, a ideia do ensino a uma certa antropologia que coloca a literatura num patamar alto da elaboração, da cultura humana, da manifestação. Eu, enquanto discordo do evolucionismo literário, ou etapismo, se vocês quiserem, a crença de que a coisa vai se estruturando por etapas e tal, não a crença, mas a redução da história a essas etapas, e o sentido, né, a orientação finalista, né, da história. Teleologia quer dizer isso, uma lógica, tá? Uma racionalidade, uma operação, logos, logia, tá? Teleológica, né? Teleo de telos, que quer dizer fim, finalidade, né? Então existiria uma teleologia, uma finalidade, portanto, a evolução da literatura, a história da literatura teria uma finalidade. Né? Embora eu discorde dessa perspectiva teleológica, do método etapista, né? A ideia do direito à literatura, para mim, ela é muito cara,
Eu acho que, não sei se foi aqui, mas eu comentei também no outro dia, eu vou fazer um estudo sobre isso qualquer dia. O camarada que traduziu Machado de Assis para SMS, né? Eu falei para vocês, eu acho, ou falei para outra turma, né? Ele traduziu para SMS. E ele também, eu também vi outras propostas, tipo assim, versões simplificadas, né, de obras literárias visando públicos específicos. Portanto, a gente sabe que uma pessoa sem instrução não vai conseguir sentar e ler Machado de Assis. Vai faltar um monte de palavras, pressupostos de leitura e tal, papapá. Então, qual seria o objetivo? Seria simplificar Machado de Assis para que as pessoas pudessem travar um contato com a obra dele. Essa perspectiva, ela no fundo é também uma perspectiva menorizante, né? É claro que no decurso da formação humana, da educação, a gente vai entregando as crianças e também qualquer pessoa em processo de aprendizagem, tá? Não depende só de ser criança, mas a gente também discerne etapas no processo de letramento, né? Paradidáticos, textos simples e tal, para que a pessoa possa ir nutrindo, né, esse interesse e ir cultivando os próprios conhecimentos de modo a poder chegar a Machado de Assis. Portanto, nessa discussão sobre o direito à literatura, para mim, é muito difícil pensar, por vezes, na simplificação da literatura enquanto um direito universal, né? A questão não é fazer com que todo mundo leia Machado de Assis, mas fazer ou permitir que as pessoas, em particular, consigam entender e apreciar, né, Machado de Assis. Então, vocês percebem essas duas orientações, né? No fundo, a perspectiva de Cândido também é uma perspectiva que diz respeito a esse acesso a algo de grandioso, não simplificante, não redutor da experiência. Tá? Isso é importante frisar, o compromisso de Cândido com o ensino tem isso. O que é mais interessante aqui, né? Olha só, essa é uma página muito interessante também. Eu vou descer mais um pouquinho nela. Tá. A certa altura de Guerra e Paz, Tolstói fala nos ombros e braços de Helena, sobre os quais se estendia, por assim dizer, o polimento que haviam deixado milhares de olhos fascinados por sua beleza. Os milhares de olhos batem no ombro e aplicam esse polimento nos ombros. A leitura produz efeito parecido em relação às obras que anima, certo? As pessoas vão lendo e vai polindo os textos. Lidas com discernimento, revivem na nossa experiência, dando em compensação a inteligência e o sentimento das aventuras do espírito, né? Neste caso, o espírito do Ocidente procurando uma nova morada nesta parte do mundo. Cara, para mim isso é tão esquisito, é tão linguajar de outro lugar, né? O espírito do Ocidente procurando. Que diabos é o espírito do Ocidente procurando nova morada, mano? Os caras vieram aí tudo armado, mataram uma porrada de índio, avisaram, né? 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, né? E era o espírito procurando uma nova morada. Eu acho que é um tipo de discurso muito surtado, hoje eu diria, né? Alienado, certo? Do que seja o processo civilizatório, né? E, no entanto, como a gente sabe, Antônio Cândido era um pesquisador, historiador, atento às contradições entre essa dimensão social, as relações de exploração da colônia, tá? E a representação literária. Bruno Meloni diz: por outro lado, muitas pessoas que entenderiam Machado sem dificuldades não se interessam, né? O rico nem sempre consome literatura. Isso diz respeito a essa relação com levar as pessoas a Machado de Assis e não tanto levar Machado de Assis às pessoas, né?
É claro que a diferenciação de classes aqui, ela parece determinante com respeito a certos dados, como educação, tal, né? De fato, isso existe. Se você tiver acesso à educação de qualidade, você vai ter mais facilidade com isso, tudo mais. Mas, contraditoriamente, o rico nem sempre consome literatura. Não, quase por regra, os ricos brasileiros não consomem literatura. Porque os ricos brasileiros, eles tendem a ser, né, ter origem recente e tal, como a sociedade como um todo. Os brasileiros não consomem literatura, né? E eu não sei se eles entenderiam Machado sem dificuldades. Esse é outro ponto. De fato, a educação literária que a gente tem, ela visa oferecer uma introdução, né, à literatura para fazer com que as pessoas peguem o gosto pela literatura. Mas eu acho que existe uma defasagem conceitual, um déficit, tá? Eu vou dizer logo, uma idiotia na forma como a gente ensina a literatura que faz com que as pessoas não queiram se aproximar de Machado de Assis, tá? Então, muitas vezes, a gente tem duas coisas, né? A gente tem obras que são de fácil consumo. Elas são claras, elas têm uma linguagem simples, elas mais ou menos mexem com paixões e expectativas que a sociedade contemporânea produz. Por exemplo, Harry Potter é um fenômeno global, não à toa, tá? Não simplesmente porque fizeram propaganda dele, mas porque há desejos, né, nutridos pela massa que são projetados ali. Tá? Nem que seja o sonho infantil de viver num outro mundo mágico, lida com gente de escola, a escola do mundo real, né? A escola dos trouxas é uma porcaria, olha que coisa muito mais... Enfim, eu não sei quais são exatamente os desejos. Da perspectiva da história, da trama, assassinato e ameaça de Voldemort, não sei o que, tal, é coisa muito pobre, essa é a real. Né? Eu sempre preferi o mapa do Maroto e uma capa da invisibilidade. O resto, Wingardium Leviosa e coisas tais nunca me interessaram muito. Isso a respeito, isso a respeito do comentário da Juliana sobre querer usar uma varinha mágica, né? Seu namorado tem um mapa do Maroto tatuado, muito maroto, seu namorado. Enfim, é claro que a literatura, Machado de Assis especificamente, tende a competir com produtos de muito mais fácil consumo. Né? E a forma como a gente tenta capacitar Machado de Assis nesse jogo com outras produções é a pior delas. Né? É a forma como a literatura é ensinada, né, acaba sendo prejudicial. Tá? Mas aqui voltando aqui ao nosso texto, existe essa ideia de que o espírito do Ocidente procura uma nova morada nesta parte do mundo e, desta feita, tá, surge uma coisa como a literatura brasileira, tá, resultado desses esforços. Ele vai dar uma explicação aqui sobre o texto, tal, papapá. Aqui fica muito claro, tá, o viralatismo dele, né? Ele até fundamenta, né, o viralatismo. Quer dizer, os intelectuais brasileiros, né, eles não têm... O pensamento no Brasil não tem reverberação internacional. É inútil pensar em português. Tá? Raros são os autores que conseguem ter alguma relevância no quadro mais amplo. E, normalmente, tá, eles só têm reverberação quando o interesse é a América Latina. Portanto, a língua portuguesa, né, dadas as condições socioeconômicas, os investimentos em educação e por aí vai, é uma língua intelectualmente fracassada. Mas, né, isso é verdade, mas nós conseguimos dourar a pílula, gente. Tá? Como dizia o velho Fernandes Pinheiro nas postilhas de retórica e poética,
Os homens têm quase as mesmas ideias acerca dos objetos que estão ao alcance de todos. Portanto, o brasileirinho mais burrinho que tiver, ainda assim consegue as verdades profundas que um Chomsky alcança, ou qualquer coisa assim. Sobre o que versam atualmente os discursos e escritos, constituindo a diferença na expressão, o estilo, que apropria as coisas mais comuns, fortifica as mais fracas e dá grandeza às mais simples. Esse é o papel da retórica, né? Dourar a pílula também. Nem se pense que haja sempre novidades para exprimir. É uma ilusão dos parvos ou ignorantes acreditarem que possuem tesouros de originalidade e que aquilo que pensam ou dizem nunca foi antes pensado ou dito por ninguém. Claro, de uma certa perspectiva, a gente está pensando aqui em moderação. Tá? Não tenham a pretensão de alcançar verdades e trazerem coisas novas e tal. Cortem as suas asinhas. Mas, puta merda, a gente precisa de um banho de água fria como esse. A gente não consegue nem sonhar na inteligência. A gente tem de pensar e lembrar o tempo todo. Bom, acadêmicos em língua portuguesa não têm futuro. Né? Intelectuais de língua portuguesa estão condenados. E aí vem o camarada e diz, vocês não podem sonhar originalidade, cara. Menos. Tá? Eu acho, assim, esses parágrafos introdutórios de Cândido de um viralatismo, assim, desavergonhado, sabe? Sem vergonha mesmo. Feio, muito feio. Depois, de qualquer modo, né, a coisa fica mais interessante porque ele vai explicando, né, ele vai explicando os aspectos do sistema dele. Tá? Ele vai se referir a um problema, né, a chamada exclusão do barroco da literatura brasileira. Né? Antônio Cândido cancelou o barroco, porque se preocupou, isso é a obra Formação, né, com fazer essa imagem da literatura brasileira enquanto resultado de uma aspiração, de um anseio da brasilidade, que a gente encontraria, né, esse anseio, nos Árcades e, de maneira sistemática, como um programa efetivo, nos românticos. Tá? Portanto, a ideia é muito mais de uma literatura brasileira do que de uma literatura brasileira. Certo? O foco aqui está no brasileiro, como um projeto, como um coisa. Né? Um anseio. E tem duas coisas aqui que são muito importantes. Eu já comento isso, Bruna. Tem duas coisas aqui que são muito importantes nesse prefácio à segunda edição. Né? Primeiro, a ideia de que existe, né, melhor dizendo, um certo desprezo que Antônio Cândido tem pela teoria da literatura. Tá? Não é que ele seja ateórico, ele tem um modelo, mas o modelo dele serve a um propósito, ele deixa isso muito claro. Tá? Essa é a primeira coisa, um certo desprezo que Antônio Cândido tem pela teoria da literatura. Um outro problema está, talvez, justamente nesse desprezo que ele tem em certos elementos que ele usa para justificar a construção conceitual dele. Por exemplo, a ideia de intenção. Né? A ideia de literatura brasileira é aquela que tem a intenção declarada ou velada de ser brasileira. Aí, claro, a intenção velada de ser brasileira, ela fica toda a cabo do intérprete, né? A coisa está oculta por trás do véu. Acho que ele nem fala de véu. Não sei se ele fala, se ele usa essa metáfora. Mas a coisa que eu usei agora é assim, está por trás do véu e você descobre a intenção por trás do véu. O véu continua lá, mas você, como intérprete, está vendo a intenção. Né? E parece ser isso, muitas vezes, que o próprio Antônio Cândido faz. Tá? Uma projeção de intenções. Antes de continuar, a Bruna diz, como assim é uma língua fracassada? Se refere ao sucesso da nossa literatura? Não, Bruna, eu falo do sucesso econômico da língua portuguesa, antes de tudo. Né? A cultura, ela não é completamente desprezível. Um povo pode ser economicamente relevante e ter uma cultura rica, complexa. Né? Por exemplo, a Rússia ofereceu muita coisa ao mundo num contexto em que, economicamente, ela não era relevante, né? Apesar de, belicamente, historicamente, ela ser. Então, não existe esse nexo direto entre
cultura e economia. E, no entanto, existe. O fato é, português é uma língua que não é estudada, não é uma língua metropolitana. Se você escreve em português como pesquisador, aliás, eu nem vou dizer isso, não se escreve em português como pesquisador. Tá? Tudo que for escrito em português vai ser condenado ao consumo interno. Entendem isso? Se vocês têm anseios acadêmicos, podem pegar a segunda língua de vocês, estudar pra caramba, porque essa é a língua em que vocês têm de escrever. Isso. Não é uma língua de ciência, de comércio, não é uma língua de nada. É uma língua dos gringos vir aqui, beber caipirinha, perguntar por mulher e coisas tais. Né? Mas eu não quero fazer disso, gente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu digo, eu não considero essa situação lamentável em nenhum sentido. O fato é, o pensamento ele não se limita a, a essas condições nacionais. Portanto, se você olha para uma situação como essa e começa a dizer, mas a língua portuguesa, mas pensar em português, eu digo, pô, por que você não escreveu em inglês? Os caras que estão fazendo ciência, de fato, né, pesquisa, né, não estão pensando, eu não escrevo em Tamil a minha pesquisa, eu não escrevo em cantonês a minha pesquisa. Não, simplesmente vai lá e põe a parada em inglês, porque é a língua que outros cientistas do mundo todo vão ver. Mas aí a gente fica nesse chororô, língua portuguesa, não. Aprende outro idioma e vai escrever. Acabou, sabe? Eu não tenho amor nenhum pela ideia de pátria, né? Nenhum. Mas voltando, tá? Aqui o Antônio Cândido ele vai mostrar esse certo desprezo. Olha só, esse interesse pelo método, ou seja, o fato de que quando saiu a primeira edição as pessoas estavam discutindo mais a introdução do que o resto do livro, do que o trabalho realizado sobre o material, a documentação e tudo mais. Né? Ele diz, esse interesse pelo método talvez seja um sintoma de estarmos no Brasil preferindo falar sobre a maneira de fazer crítica ou traçar panoramas esquemáticos a fazer efetivamente crítica, revolvendo a atividade das obras e as circunstâncias que as rodeiam. Ou seja, o interesse pelo método é uma tentativa de evadir-se a leitura crítica das obras literárias. Certo? Uma reflexão metodológica mostra uma tentativa de fugir da literatura. Essa é uma acusação sempre feita à teoria da literatura. Tá? A teoria da literatura é um negócio antiliterário. É mais ou menos isso que significa. Né? Mas logo depois ele vai falar do núcleo do método dele, né? O chamado triângulo autor-obra-público. Tá? Vou voltar aqui, né? E esse é basicamente o esquema que a gente vai ver ser minado, né, nos anos posteriores ao trabalho de Cândido. Há várias maneiras de encarar e de estudar a literatura. Suponhamos que, para se configurar plenamente como, foquem nessa palavra, sistema articulado, ela depende da existência do triângulo autor-obra-público. Tá? Por que ele não falou ele falou triângulo autor-obra-público? Porque os três se relacionam um ao outro, não existe simplesmente público aqui, autor aqui e a obra no meio. Tá? A obra não é simplesmente o meio da relação entre público e autor, mas obra, público e autor se relacionam os três ao mesmo tempo. O público se relaciona ao autor pela obra, o autor se relaciona aliás, o público se relaciona ao autor por meio da obra, ou seja, o autor vai lá e escreve a obra pensando em um público específico, e por aí vai. Né? E ele diz, em interação dinâmica, essa interação, né? E de uma certa continuidade da tradição. Tá? Toquem isso. Existe um sistema, esse sistema tem 3 pontos, autor, obra pública,
E um outro aspecto é que esse sistema tem uma memória própria, né? As operações que acontecem entre autor, obra e público ocorrem dentro de uma tradição, uma continuidade, né, que foi estabelecida. Tá? Ele vai, em diversos momentos, tentar explicar, narrativizar, tá, esse processo de interação. Né? Deixa eu ver. Tá, eu acho que essa página é interessante para a gente. Tá? Sobre o método. Eu acho tão estranho o que ele está chamando de estético o tempo todo. Vamos ver aqui, tá? Esse ângulo de visão, o ângulo do estudo que ele vai colocar, né, o estudo da literatura dentro da hipótese do sistema, né, requer um método que seja histórico e estético ao mesmo tempo, né, mostrando, por exemplo, como certos elementos da formação nacional, que ele vai explicar é o dado histórico-social, levam o escritor a escolher e tratar de maneira determinada alguns temas literários, dado estético. Ora, eu não estou entendendo essa separação. A nossa aula vai até 8h20, né, gente? Não é isso? Isso, 8h20. Tá. Certo? Eu não entendo muito bem essa separação que Antônio Cândido faz entre histórico e estético. Para fins didáticos, eu gostaria que vocês entendessem como estético sendo tudo aquilo que diz respeito à arte, tá? E o histórico como uma espécie de dado objetivo, daí ele falar em histórico social. Só que, assim, o que ele está chamando aqui de estético, né, a escolha do escritor por dado tema ou por uma maneira de tratar esse tema, isso não é precisamente histórico. Quer dizer, isso não se dá dentro de um quadro temporal com transformações próprias. Né? Então, estético é uma palavra que, para mim, significa muita coisa e pouca coisa. Certo? Para Kant, tem esse sentido aqui de uma escolha artística, né, sendo realizada. Tá? E aí eu quero que vocês entendam que essa articulação em dois planos, histórico-social e estético, ela é também, né, um aspecto teórico do trabalho de Kant. Olha aqui embaixo o que ele diz. Né? Procurei mostrar a inviabilidade de uma crítica determinista em geral. Vocês conseguem ver o meu ponteiro quando eu estou aqui na tela? Procurei mostrar a inviabilidade da crítica determinista e mesmo da sociológica, em particular quando se erige método exclusivo ou predominante. Procurei ainda mostrar até que ponto a consideração dos fatores externos, né, legítima e conforme o caso indispensável, só vale quando submetida ao princípio básico de que a obra é uma entidade autônoma no que tem de especificamente seu. Tá? Ele fala numa precedência do estético, certo? E aí ele vai falar dessa mudança de perspectiva, não da obra como um produto, como um mero resultado de um contexto estrutural, né, histórico-social e uma contingência do momento, tá? A obra não é simplesmente o resultado, mas ela tem uma função nos processos culturais, tá? Essa é o que ele está tentando fazer aqui, é justificar isso, tá? Então, peraí. Eu uso a mão esquerda para controlar as coisas aqui, e aí eu vivo clicando em coisa aqui e perdendo a tela, tá? Por isso tem essa coisa. Esse espera aí. Enfim, nessa tentativa de falar de autor, obra, público, muitas vezes o que vai acontecer é uma hipóstase. Vocês conhecem essa expressão?
Tem uma outra palavra que a gente usa em outros contextos, né? Mas vocês conhecem a expressão hipóstase? Hipóstase é um termo da religião católica para a manifestação de Deus. Tá? Mas ela também significa a concretização, certo? Quando a gente pensa no hipóstase, trata-se da gente considerar que algo tem uma existência concreta e substancial. Quando eu digo, a literatura brasileira quer ser alguma coisa, tá? Retoricamente, isso é uma personificação. Da perspectiva da lógica argumentativa, isso é uma hipóstase. Eu estou supondo que exista algo como literatura brasileira com existência positiva, tá? Que essa literatura tenha uma existência positiva e que uma característica dessa existência positiva seja uma espécie de intenção, né? A gravidade quer que os objetos tendam ao centro. Tá? Aqui não existe hipóstase, apesar de existir personificação. Certo? A gravidade é realmente uma força atuando sobre os corpos que leva as coisas ao centro, né? Puxa as coisas para o ponto menos energético. Não é o caso da literatura brasileira. Muitas vezes acontece essa personificação da literatura brasileira aqui, que é muito, muito comum, não somente em Cândido, mas na escola Cândido... Ops, perdi a tela de novo. Mas na escola candidiana, tá? Eu quero que vocês percebam, além disso, que esses pressupostos da crítica, inclusive da crítica de Antônio Cândido, sempre se alinham mais ou menos a essas orientações artísticas específicas, tá? Deixa eu achar aqui. Note-se que os Árcades contribuíram ativamente para essa definição, certo? Definição da originalidade da literatura brasileira, né? Ao contrário do que se costuma dizer. Fizeram com a seriedade dos artistas conscientes, dizem essa palavra, uma poesia civilizada, inteligível aos homens de cultura, que eram, então, os destinatários das obras, né? Portanto, obra, público, autor. Com isto, permitiram que a literatura funcionasse no Brasil, ou seja, começou a existir um sistema. Certo? O surgimento do sistema está aí. Funcionasse no Brasil. Mais abaixo ele vai dizer, né? Quando quiseram exprimir as particularidades do nosso universo, conseguiram elevá-las à categoria depurada dos melhores modelos. Ou seja, conseguiram usar modelos europeus para pintar as árvores, né, do país. Assim fez Basílio da Gama, assim fez Silva Alvarenga, que foi buscar um sistema estrófico italiano e seguiu o rastro de Anacreonte para criar uma das expressões mais, perdi novamente, transfundidas de cor local e de sensibilidade brasileira de que há notícia, certo? Isto, note-se bem, não a despeito daquelas normas e fontes, como se pensa desde o romantismo, mas por causa delas. Tá? A ideia aqui, romântica, do nacional, né, é de que o nosso vínculo atrapalharia a originalidade. Né? Portanto, para que a gente encontre o autenticamente nacional, a gente tem de fazer uma pesquisa se livrando dos modelos. E, no entanto, a gente usa modelos para fazer isso. E a crítica romântica dos Árcades diz isso. Isso aqui é uma imitação do que se fazia em Portugal. E aí, Antônio Cândido vai olhar para esse processo e dizer, não, peraí, o original vai surgindo por meio, né, dessa imitação. Né? Trata-se de uma lógica, a gente diria hoje, de diferença e repetição. Existe sempre na repetição a emergência de algo diferente em relação à última iteração. A Juliana perguntou o que ele quis dizer com hipóstase nesse texto. A hipóstase não foi a expressão usada por Antônio Cândido. Sou eu que estou dizendo que Antônio Cândido hipostasia esses conceitos.
né? Portanto, quando ele fala o espírito do Ocidente procura uma nova morada, que diabos é espírito do Ocidente, mano? Você está falando de um certo processo civilizatório, né? De instituições que têm nome, que têm pessoas. Tá? Não existe um espírito do Ocidente. O que existe é fulano tal, na época tal, na instituição tal, foi, montou uma escola ali, fez com que os índios, Anchieta, né, fossem alfabetizados e aprendessem o catecismo. Não existe espírito do Ocidente. O que existe são processos culturais, né, feitos de atores de carne e osso. Claro, Antônio Cândido não ignora isso, né? No entanto, a linguagem que ele emprega, de uma perspectiva teórica, né, é lame, inespecífica, confusa, hipostática, né, e por aí vai. Conceitualmente fraco. Tá? O que eu estou dizendo é teoricamente fraco. Tá? Uma outra coisa que acontece nesse processo hipostático é essa ideia de literatura brasileira. Né? Existe algo de propriamente brasileiro na literatura brasileira? O que é propriamente brasileiro? Tapioca? Pitomba. Pitomba é um negócio que só existe no Brasil. Acho que não. Acho que pitomba é asiático. Pitomba eu já digo de vocês. Pitomba... Pitomba é latino-americano, gente. Pitomba é latino-americano. Né? Essa ideia de uma brasilidade como um caráter substancial que seria comum a vários brasileiros, aos membros da nação, aos filhos, aqueles que estão na outra ponta extrema da transmissão dos homens do passado, que produziram visando o futuro. Tudo isso é uma hipóstase. Tá? Nada me garante que uma pessoa lá atrás sentou e disse: eu vou escrever isso aqui pensando nos homens do futuro, né? Visando a construção da identidade nacional, da transmissão de blá, 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 blá. Tá? Nesse caso, é uma fantasia, né, retroativa que a gente estabelece para promover uma certa narrativa. Tá? A gente está narrativizando, para simplificar, processos socioculturais muito mais complexos. Né? O que Antônio Cândido está fazendo é isso. Ele fala, logo no fim dos prefácios, ele fala, é bonitinho até, trata-se dessa coisa da consciência. Né? A literatura do Brasil, como a dos outros países latino-americanos, é marcada por este compromisso com a vida nacional no seu conjunto, circunstâncias que inexistem nas literaturas dos países de velha cultura. No fundo, que aqui ele está se referindo ao que eu disse antes, que não houve um programa de construção nacional nas outras literaturas, porque a nação já era um dado. O que é falso? Antônio Cândido aqui, acho que ele era muito baby nessa época, né? 1962, jovem Antônio Cândido, não sabia muita coisa da vida. Né? Porque as representações normativas das nações, elas são comuns a quase todas as literaturas. E quando elas não tomam os aspectos belicosos do brasileiro contra o português, do brasileiro como elemento novo, tá? Quando não tem esse aspecto belicoso que a gente vai ver estourar no modernismo, na semana de 22, né? Tem o caráter normativo da construção da imagem do comportamento burguês. Certo? Portanto, ele coloca aqui uma coisa que é vaga. Né? De qualquer modo, ele diz: a literatura do Brasil é marcada por esse compromisso com a vida nacional no seu conjunto. Nelas, os vínculos... literaturas dos países de velha cultura. Né? Nos vínculos, nesse sentido, são os que prendem necessariamente as produções do espírito ao conjunto das produções culturais. Eu não sei que diferença é que ele vai fazer produção do espírito contra as produções culturais. Quando ele fala no espírito do Ocidente, a gente está falando da cultura. Mas aqui as produções do espírito provavelmente se referem
né, ao fato de um camarada sentar lá e escrever. Isso seria a produção do espírito individual, né? Baixou o santo do camarada, ele escreveu o espírito do ocidente ali, né? Mas aí ele vai dizer o seguinte: mas o que é diferente na nossa literatura? O que é que tem ali, né, que não tem? O que é que tem aqui que não tem lá? O que é que não tem lá é a consciência, tá? Ele diz aqui, ou a intenção de estar fazendo um pouco da nação ao fazer literatura, tá? Ou seja, existe uma intenção como critério, tá, da produção do que seria nacional. Aí a minha pergunta se torna a seguinte: e se eu não tiver nenhuma intenção de construção de uma ideia de nacionalidade? E ainda a literatura brasileira? Literatura contemporânea, sem nenhuma pretensão de retratar o Brasil, se ela foi escrita por um brasileiro, é a literatura brasileira? Né? De qualquer modo, o que interessa não é simplesmente a redução aqui da abordagem de Kant a um desses elementos, tá? A intenção, a obra, público e tal, mas a essa ideia de sistema, né? O sistema é o conjunto, tá, de operações, no fundo, que concretizam a existência da literatura, né? Acho que para a gente explorar mais uma vez o ponto que eu salientei no início, do gosto pela contradição, tá? Está bem aqui no começo. Eu vou ler para vocês. Este livro procura estudar a formação da literatura brasileira como síntese de tendências universalistas e particularistas, né? Ou seja, se a tendência universal, vamos chamar assim, é uma tendência centrífuga, né? Ela se afasta, ela vai no sentido de algo mais amplo, a tendência particularista ela é centrípeta, ela visa a especificidade particular. Então, a gente tem duas forças operando, uma puxando para dentro e uma para fora. E a literatura brasileira seria uma síntese dessas tendências, né? E eu acho que aqui é a figura mais abstrata que existe para a contradição, porque essa tentativa de síntese, né, você encontra fundamentalmente em toda manifestação cultural. Toda manifestação cultural é uma síntese entre um determinado universal, o da própria prática, e o particularismo daquela manifestação específica, né? Quando vocês estudaram Saussure, vocês viram a ideia de língua como sistema, né? E aí a gente tem uma langue, que é a língua como sistema, o universal linguístico, e a gente tem o nível da parole, né? Que são as palavras tal como elas são empregues, e a enunciação, né? A particularização, a concretização do sistema da langue, né? Em atos individuais. Essa é a parole. E, no fundo, é precisamente isso. Quando a gente pensa o sistema aqui, síntese de tendências universalistas e particularistas, a gente está falando em algo afim, né, a langue e parole aqui. Tá? Mas ele vai notar que, embora elas não ocorram isoladas, né, essas tendências se combinam de modo vário a cada parte desde as primeiras manifestações. Né? Eu acabei pulando esse trecho. Antônio Cândido chama de manifestação literária aquilo que não integra o sistema. Tá? Então, manifestação literária seria Gregório de Matos. Gregório de Matos não é literatura brasileira porque não havia um sistema de leitores esperando obras de um determinado autor. Não havia autores visando um sistema de leitores que seria mediado pela obra. Tudo estupidez. Vou ser honesto aqui, direto. Né? Então, Gregório de Matos não pode ser literatura brasileira. Tá? Não haveria intenção de construção da brasilidade. Né? Mas aí se torna a questão de, se depois eu não tenho mais essa intenção de construção da brasilidade, ainda é literatura brasileira? Né? Porque essa pergunta se põe nos dois extremos. Quando a gente ainda não tinha intenção
E depois, quando a gente já não tem intenção, conta como literatura brasileira? De qualquer modo, ele fala dessas manifestações lá atrás como sendo, né, manifestações, né, que não se enquadram no sistema. Tá? A existência de obras, autores, que não são incorporados a um sistema de leitura. Por que eu acho essa ideia idiota? Né? Porque quando você olha para a ideia de Brasil, você tem de fazer um recorte, né, temporal determinado. E a gente vai encontrar, foi por isso que eu coloquei o texto do Saraiva também, a gente vai encontrar o Saraiva discutindo isso, ele vai dizer num determinado momento, mas, de qualquer modo, eu tive de excluir os brasileiros depois de 1822. O que foi que aconteceu em 1822? A independência, né, tal. Tá. E, em virtude disso, depois da independência, é tudo brasileiro, a gente não estuda como literatura portuguesa. De fato, não poderia haver o sistema da brasilidade, porque não há. E quando ele diz, não, mas já existia ali manifestação de uma certa consciência nacional, para mim isso é muita fantasia. Porque eu posso encontrar manifestações de características propriamente locais, né, quando não há o circuito sistema obra público. Certos autores, como o próprio Gregório de Matos, nem podem ser estudados, né, à luz desse sistema, porque Gregório de Matos não escreveu. São transcrições que a gente tem copiadas, né, do público, das pessoas que ouviram Gregório de Matos, das pessoas que recriaram Gregório, e de outros autores que provavelmente algum idiota ou vários idiotas, ou o cara queria chamar a atenção, disse, esse poema aqui é do Gregório e tal, colocou lá e a gente diz, isso é Gregório de Matos. Né? Portanto, sistema autor-obra público, ele não podia existir, né, como nesse circuito que o Antônio Cândido já esperava, porque aqui não existia ambiência da corte, o que não significa, no entanto, que não houvesse a organização de um circuito paralelo com características propriamente nacionais, ou proto-nacionais, pré-nacionais, enfim. Né? Ele vai chamar isso de manifestação, eu acho inútil produzir essa diferenciação. A Bruna diz, tem um texto do Machado em que ele critica esse excesso de brasileirismo. Né? Imagino que sim, eu não conheço. Né? Mas o nacional se tornou um programa durante o romantismo. Né? A ideia de representar o nacional, o próprio, o nosso, etc, etc. Tá? A ponto de existir uma certa lusofobia por parte dos brasileiros no período. Tá? Eu acho que deve ter sido aí que a gente começou a fazer piada de português. Enfim, gente, eu acho que se vocês retomarem a leitura do texto, vocês vão ver essas figuras se repetindo, né? Questão da intenção como sendo decisivo aqui, um problema lógico fundamental, que é atribuição de intenção, tá? A intenção velada de produzir literatura nacional. Existe também, em Antônio Cândido, uma redução das questões teóricas, tanto porque ele despreza, né, essas questões de método, ficam discutindo, o método tem de ser usado para a gente fazer essa leitura aqui, a crítica, né, visando extrair a brasilidade, mostrar a mensagem das obras, né, como ele coloca. Mas existe também um gesto que dá muita raiva no Cândido, que é de dizer que as coisas estão superadas. É claro que algumas questões e certas, eu vou colocar nessa passagem para vocês, certas elaborações conceituais, a gente pode até dizer, isso é uma discussão, uma concepção do passado, mas dizer que é uma discussão superada, né, é muito pedante. Tá? Olha o que ele diz aqui. O problema da autonomia, a definição do momento, motivos que a distinguem da portuguesa, ou seja, da literatura brasileira, né, desse período,
é algo superado, que não me interessou especialmente aqui. Né? Tentar diferenciar a coisa usando características textuais. Né? Ele vai explicar aqui a crítica anterior, tal, enfim. Então, existe também esse gesto simplificador, redutor da parte de Cândido, quando ele tenta desprezar outras atitudes críticas. Tá? Aliás, desprezar outras posições críticas. Deixa eu ver outra coisa que seja interessante para a gente salientar no texto Cândido. O modelo de estudo dele aqui. Ele vai falar que a crítica começa com impressão, né, passa pela pesquisa visando a exegese e chega ao juízo. Tá? Esse é um esquema tripartite. É um esquema tripartite de Cândido. Você faz a leitura, você vai ter as suas impressões, você faz a análise, e depois da análise você chega ao juízo. É claro que, da perspectiva da utilidade desse esquema, né, para o ensino da literatura, tá? A gente não pode questionar. É útil. Você diz, primeiro você faz a sua leitura, pensa as suas impressões da obra, senta aí depois você diz, agora eu vou fazer a chamada análise. Eu detesto essa expressão, análise. Né? Parece que a gente é químico aqui. A gente não é químico, não. Aqui é... Né? Mas a gente faz comentários às obras. Né? Mas não, vamos supor análise. A gente faz a análise, a decomposição dos elementos constitutivos do texto. Né? E depois disso, depois de decompor os elementos constitutivos do texto, a gente faz um juízo. Claro, quando a gente faz análise, a gente já operou os juízos. Quando a gente tem impressões já são proto-juízos. Não tem como você distinguir exatamente as três, né, operações. Eu acho muito engraçado também que às vezes parece que ele está... qual é a palavra? O caráter normativo das proposições de Cândido, né, a razão pela qual ele é conhecido como um capitão, por exemplo, na Unicamp. A Unicamp é um reduto anti-Cândido hoje. Né? Cândido é o fundador dos estudos literários lá na Unicamp, mas é tipo assim, persona não grata. Né? Ainda tem gente lá da época de Cândido, mas está todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, se aposenta. Some daqui. Né? Por conta dessa figura impositiva, normativa, dessa coisa. Então, essa coisa da humildade aqui que ele vai apresentando, tá? É bem ficcional. Olha aqui, em face do texto, surgem no nosso espírito certos estados de prazer, tristeza, constatação, serenidade, reprovação, simples e interesse. São as nossas impressões, dados primários da nossa experiência. Estas impressões são preliminares e importantes. O crítico tem de experimentá-las e deve manifestá-las, pois elas representam a dose necessária de arbítrio que define a sua visão pessoal. Aí a minha pergunta é, o arbítrio é necessário porque é suposto que o arbítrio seja, né, tal como a palavra diz, algo de voluntário. Né? Então, existe uma obrigação do arbítrio. Tá? Sem o arbítrio, você não é crítico. Você diz, pera, eu sou obrigado a fazer um juízo meu com base nas minhas impressões. E se eu não tiver nenhuma impressão, cara? Eu não posso falar da obra? Né? É claro que quando a gente tem algo assim, isso diz respeito à definição necessária de crítica. Para você fazer crítica, a crítica está, né, discutindo um juízo de valor. Mas essa ideia, né, de que a gente tem esse dever de opinar, ela é estranha ao estudo da literatura. Certo? Uma coisa é a nossa atividade de crítico, essas impressões que a gente vai convalidar através de certas operações cognitivas. Outra coisa é a nossa posição
de estudioso. Eu posso ser um crítico que não quero discutir nenhuma impressão em particular de uma obra, mas sou instado a falar sobre ela. Eu posso ou não posso, né, dosar o meu arbítrio aí. Eu posso permanecer completamente fora do texto, chegar lá e dizer, a bibliografia que existe sobre isso aqui, isso, tal autor diz tal, tal autor diz tal, tal autor diz tal, eu não tenho nenhuma opinião a dar sobre isso. Às vezes é só isso, né? No entanto, eu quero que, ultrapassando essa coisa da linguagem do Cândido, tá? Que eu estou pegando no pé dele aqui com respeito à linguagem, né? Dá para a gente entender o que ele está querendo, certo? Uma última observação diz respeito a esses conceitos muito vagos. Espírito, estética, dizer que a obra quer alguma coisa, procurar intenção nas coisas, sabe? Ele diz aqui, ó, a crítica propriamente dita consiste nesse trabalho analítico intermediário. Né? Quais são os 3 procedimentos? A impressão, o estudo e a enunciação do juízo, a elaboração de um juízo. Impressão, estudo, elaboração do juízo. A crítica está aí nesse meio. Né? E aí ele diz, os outros 2 são de natureza estética. Tá? São de natureza estética. Logo antes, quando ele estava falando de estética, ele estava falando da forma como os autores produziam, faziam poema, faziam a literatura. Né? E aqui a estética vai estar funcionando para impressão individual e juízo individual. Ou seja, eu não sei se estética diz respeito pura e simplesmente à minha faculdade perceptiva e é algo passivo, né? Pelo menos enquanto impressão é passivo, enquanto juízo é ativo, mas tem isso. Ou se estética diz respeito a essa objetividade das práticas de produção de obras artísticas. Né? Enfim, tem vários termos vagos que Antônio Cândido usa e que são palavras-chave da época, né, que fazem com que ele possa dar os apertos de mão, né, ou apertos de mãos, apertos de mãos, né, necessários para o período. Tá? Por fim, interessante para a gente compreender o esquema de Cândido, está aqui nesses elementos de compreensão, em que ele vai diferenciar vários elementos, como coloca aqui, da análise dele, ou vai definir melhor, né? Vai definir certos termos. O que ele chama de fator externo individual, né? O autor, enfim, depois ele vai falar da escola, né? Ele vai falar também do texto como sendo um resultado desses fatores externos, né, e do fator individual. Ele vai falar da obra. Aí você pergunta, tá, mas qual é a diferença entre obra e texto? E vai dar uma definição, né? Obra é uma realidade autônoma cujo valor é aquilo que a crítica quer buscar, tá? Está na fórmula que obteve para plasmar elementos não literários. Ou seja, obra, certo? É essa realidade autônoma, né? Que transfigura a realidade, que representa a realidade segundo uma determinada fórmula, tá? Né? A fórmula é que porta o valor que a crítica procura. Enfim, quando a gente olha para esses elementos, a gente consegue reconstruir Antônio Cândido, né? E perceber, primeiro, 2 coisas, né? Percebê-lo dentro de um modelo de estudo da literatura que já foi em grande medida transformado, né? E, no segundo ponto, ver que essas questões, texto, obra, intenção, o que é externo, o que é interno, tal, tudo isso foi sendo reelaborado conceitualmente no campo da teoria da literatura.
Bruna diz, o ponto sobre Gregório e as cópias, ao que achamos em literatura brasileira, me deixou pensativa. Podemos comentar isso em outra aula? O que não é uma obra relevante de Gregório? A gente pode comentar isso agora. Pronto. A ideia de originalidade. Né? Um dos elementos de compreensão aqui de Antônio Cândido, eu não sei se ele vai se referir exatamente nessa passagem, né, a ideia de originalidade, talvez um pouco, lá no final. Né? Ele vai fazer a comparação entre 3 textos, de Borges de Barros, de Vicente de Carvalho e Fagundes Varela. Né? E ele vai enfatizar né, e vai ser a postura crítica dele, né, a emoção é o elemento essencial como ponto de partida e o ponto de chegada é a reação do leitor, certo? Esta, tratando-se de leitor culto, é movida pela eficácia da expressão. Né? Nessa esfera da recepção, a gente pode pensar que o que causa impacto é aquilo que é expressivamente eficaz, que apresenta, né, um grau de originalidade. Aqui, Antônio Cândido vai falar de solução formal, né? Formalmente, há certos problemas que se colocam na expressão do sofrimento, da dor, né? E quem conseguiu uma boa solução formal foi um deles. No fundo, isso é algo da natureza da ideia de originalidade. Um autor é original porque ele conseguiu uma solução formal própria. Mas aí você diz, por não ser original, né, Bruna? Na cultura, como é que se diz? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Na cultura também. Originalidade é uma ilusão de ótica. Tá? Pense assim. Você tem um soneto tem 14 versos. Se for um soneto decassílabos, os decassílabos vão tender a ter acentos na segunda ou terceira sílaba, sexta e décima. Né? Pode ter também 4, 8, 10. Mas, de uma perspectiva métrica, os sonetos vão ser fundamentalmente cópias uns dos outros, inclusive com os esquemas rímicos que são consagrados. E, no entanto, é possível fazer certos encadeamentos sintáticos dentro dos sonetos e operações, né, com sonoridade dentro desses versos, de modo a produzir efeitos originais, utilizando uma forma, né, altamente convencional. Soneto é a forma das formas, para mim. Né? Então, o problema da originalidade pode se pôr, né, como Antônio Cândido coloca aqui, na questão da solução formal adotada. Né? Mas talvez você esteja se referindo a ser original no sentido de haver outra pessoa que assinou lá Gregório de Matos. É nesse sentido? Não, é porque eu também não tenho certeza se foi dele que a gente comentou estudando poesia, talvez o Daniel até lembre, porque eu lembro da professora falar que determinado autor copiava mesmo, ou mais de um autor até, que eles copiavam muitas vezes poesias, né, de autores estrangeiros. E aí eu lembro que a gente também discutiu isso, assim, se isso seria ou não bacana, admirável, né? Uhum. Bom, de uma perspectiva teórica, certo? Você disse que Gregório copiava também, certo? Gregório nem existia como a gente imagina. Existia um homem, um juiz de direito, chamado Gregório de Matos, que escreveu, né, na verdade, compôs, cantou, tocou, declamou no meio da rua, né, que foi preso, que sofreu sanções por conta das críticas que dirigia, mas quando você vê a obra de Gregório de Matos, boa parte, né, não seria propriamente dele. A pergunta é se isso faz diferença. Não faz. Não sei. Se disserem, tem aqui
O grande crítico de Camões, o grande crítico moderno da obra camoniana, chama-se Vítor Manuel de Aguiar e Silva, o teórico Aguiar e Silva. Tá? Ele é o grande crítico contemporâneo de Camões. E ele recebeu o prêmio Camões no outro dia por conta da crítica literária produzida por ele, da atividade dele de professor e tal. E aí ele diz, se você pudesse receber alguma coisa, né, ou ele comentou alguma coisa assim, tipo, eu trocava facilmente o prêmio para saber quais foram os textos realmente escritos por Camões. Por quê? Que diferença isso faz? Para a história da cultura, zero, nula. Né? A crítica literária contemporânea desistiu dessas questões. Né? A gente ficava realmente, mas o que Camões realmente pensa disso aqui? Vamos supor que Camões acha uma porcaria. Aí a gente anota lá do lado do poema, né? Compreensão do verdadeiro Camões. Camões acha uma porcaria. Eu vou pegar meu papelzinho, guardo no meu bolso, eu vou para minha casa ver Big Brother Brasil. Que diferença faz? Né? Quando a gente estuda a literatura, a gente tem muito mais se ocupar de como os fenômenos culturais se estabelecem historicamente e provocam reações em cadeia ou se entramam de modo mais complexo com outras ambiências. Por exemplo, o sistema do direito. Tá? A ideia, quem precisar sair, pode sair, está tranquilo. Eu vou continuar gravando aqui e tal. Quem quiser ver o finalzinho depois, pode ver. Né? E boa noite para vocês todos, tá? Oi, Tatiane, eu não faço chamada, cara. Não tem presença. Eu fico atento aqui a quem está conversando comigo, né? Quem aparece aqui, faz a pergunta, joga coisa, eu já aprendi uns nomes, tal, né? Aí eu vou tomando nota aqui nos meus papeizinhos das intervenções que as pessoas vão fazendo para depois levar isso em consideração na nota, tá? Mas a rigor não tem presença, tá? Nem quando o curso é presencial eu cobro presença de fato, mas eu só digo isso no final do semestre, né? Para que os alunos não achem que eu estou... para os alunos não... Como é fazerem corpo mole? Não, peraí. Enfim, qualquer metáfora dessas, tá? Não se preocupe. Mas... Deixa eu ver o que é mais interessante frisar aqui, da questão da originalidade. Né? Processos culturais, eles são sempre muito complexos e certas questões que se colocavam no século XIX não se colocam mais hoje. A questão da originalidade é uma delas. Por que no século XIX a originalidade importa tanto? Vamos pensar. O que é que está acontecendo no século XIX? Muita coisa, né? Se vocês quiserem interagir, vocês podem dizer Revolução Industrial, perfeito. O que acontece com a Revolução Industrial para o nosso mundo, o mundo dos intelectuais? Tá acontecendo uma ebulição cultural muito grande, né? Século XIX é a época em que os nacionalismos surgem, é a época em que os intelectuais se constituem como uma camada, né, capaz de dizer alguma coisa. Tá? A burguesia modifica as relações institucionais, né, de maneira radical. É uma época de revoluções, de transformações políticas e econômicas profundíssimas, e os intelectuais eles se veem convocados a discutir. Né? O Otávio diz aqui, aumento da produção literária. Também, esse é o ponto. Né? Os jornais veiculam a opinião dos intelectuais. Os romances são publicados nos jornais de modo a promover, né, imagens normativas da sociedade. A gente viu isso no finalzinho dos slides sobre patologias da literatura. Eu coloquei lá um slidezinho para vocês. Se vocês quiserem voltar a isso, vocês podem ver. Né? Portanto,
tanta coisa está acontecendo no sistema da cultura ao mesmo tempo, que a gente precisa de balizas para poder orientar aí, né, a nossa crítica. E, portanto, o autor ele se torna uma dessas balizas. Depois existe uma coisa muito curiosa, que é o núcleo da sociedade estamental é o coletivo. Você é, numa sociedade de estamentos, aquilo que a ordem estabeleceu para você, tá? Portanto, eu sou rei não porque eu tenho aqui algo em mim, propriamente que seja o rei, mas porque o estamento, minha condição nesse conjunto é essa. A gente entende o rei como sendo a pessoa, mata o rei, matou não sei o quê. Não. O rei está morto, vida longa ao rei. Certo? O rei não está na pessoa individual. O rei é a pessoa coletiva. Certo? É a pessoa no coletivo. E as sociedades antigas, as sociedades estamentais, têm isso. Eu acho que, não sei se trouxe aqui o exemplo, né, da missa de sétimo dia, que é uma missa que hoje a gente vê muito mais como memorial, né, da pessoa, mas que tinha uma função litúrgica, né, das pessoas pedirem pela alma do morto, né, intercederem por isso também. Quando você tem uma concepção social fundada na prerrogativa do indivíduo, já não faz sentido isso. E o meu direito de ir para o inferno? Eu quero, não quero, ó, quer rezar aqui para eu receber a minha harpinha lá no céu? Não, cara, lá no inferno tá quente e tal, papá, muito mais legal, sei lá. Entende isso? Então, o direito do indivíduo, ele é uma instituição do século XIX que está associada a essa particularização das literaturas nacionais. É a época em que o romantismo surge para atender às demandas das burguesias nacionais, né? E aí vocês têm que pensar, tá, mas burguesia nacional, por que nacional, né? Por conta do circuito econômico de produção, né? A burguesia nacional vai ter aqui instaladas fábricas, vai pegar aqui os insumos, tá? Vai fazer guerra com o país do outro lado ali para pegar os insumos lá. Então, a ideia do indivíduo e da originalidade que esse indivíduo manifesta pertence a esse sistema civilizacional transformado que é, né, a sociedade que emerge no século XIX. Portanto, quando a gente pensa, tá, mas o autor imitava o outro autor, né? Imitava. Então não é original. Bom, não é original. Mas o que é que interessa original? Aliás, eu ainda duvido essa pergunta que eu faço, que se pode colocar hoje, o que é original hoje? Né? Quando Machado de Assis publicou, uma das primeiras críticas que ele recebeu foi de que ele era imitação, agora esqueci o nome do autor, né? E que o que ele estava fazendo era uma imitação externa, eu não sei, uma mistura de externo com não sei o quê. Aí você diz, pô, Machado de Assis, que é o gênio mais original do Brasil, na altura em que estava publicando, foi criticado por não ser original o suficiente. Né? Portanto, esses critérios, a gente pode olhar assim, critérios que estão ligados a juízos de valor, tá? Eles tendem a ser temporalmente enfatizados ou recusados. Né? Originalidade ou imitação, tal. Outros conceitos que não são capazes de solicitar um juízo de valor, né? Eles servem muito mais para a gente lidar de maneira objetiva, ou pelo menos produzir a ilusão de objetividade discursiva que esses objetos requerem. Né? A categoria do herói, o protagonista, se vocês preferirem. Tá? Otávio diz, eu gostei da sua pergunta, por acaso. Pode-se dizer que a originalidade é a maneira em que se organiza ou se enquadra uma obra? Quando a gente olha para os escritos de Antônio Cândido aqui, ou seja, um dos principais responsáveis pela emergência de uma ideia de cultura nacional, aliás, um dos responsáveis pela ideia do contemporâneo estudo da literatura nacional, tá?
Originalidade diz respeito a essas soluções formais adotadas dentro do contexto, aí a gente volta, né? Você falou de se enquadrar, do contexto da mudança do espírito para novas moradas, ou seja, da dinâmica da cultura, tá? O fato é, os caras chegam, né, vêm de Portugal com uma determinada ideia das árvores que estão lá. Sei lá, putz, salgueiro. Não, era freixo. Freixo. Freixo é uma árvore, né? Acho que é comum lá. Tilha, pô, fica com a tilha. Vamos ficar com a tilha, que tinha tilha pra caramba num dos jardins que eu frequentava lá. Tilhas, né? Ele vem aqui e vai falar das tilhas do jardim. Aí ele vai ali no mato da esquina. Tem tilha ali? Não tem tilha ali. Ali tem uma mangueira. Então põe lá o poema sobre a mangueira do lado da menininha loirinha de olho verde. Aí você faz, pô, mas menina de olho verde, loirinha, já é raro em Portugal. É por isso que é um motivo literário. Então, aqui no Brasil é impossível. O que é que a gente faz? Né? A gente tenta adaptar as coisas, né? Tenta esse compromisso, né, entre os signos que eu tenho disponíveis para representação e a coisa que eu quero representar. Né? E originalidade seria algo como uma espécie de medida encontrada aí, para Antônio Cândido. Tá? Ou seja, existe a associação que a gente faz entre... Original é uma palavra muito ambígua, né? Original tanto se refere ao produto que vem de uma origem, né? Esse sapato é original, né? É da marca real ou isso é imitação? Tanto diz respeito à origem. Como também diz respeito à novidade. Esse é um pensamento muito original, quer dizer, é seu e é diferente, né, dos demais pensamentos. Tá? Mas, gente, eu tenho de aceitar o pessoal que está chegando. Oi, pessoal chegando, tudo bem? Boa noite. E fechar aqui com vocês, tá? Encerrar a nossa atividade de gravação.